Nós vamos começar com o tema A, diagnóstico ponto de partida. Como porta-voz do tema A, temos a nossa colega Maria do Carmo Borges, diretora do agrupamento Mirador da Alfazina, a quem eu passo a palavra. Obrigada. Ora bem, este tema, tal como se define, portanto, o diagnóstico é o ponto de partida. E nele enquadramos, portanto, estavam subdivididos em 5 questões. A primeira é o que é que... Aliás, nós até gostaríamos de começar por dizer que diagnóstico em grego quer dizer é o caminho, não é? Por meio da verdade. Portanto, é necessário conhecer para se agir, para se atuar. E, portanto, a primeira questão, a primeira questão é o que é que deve ser acautelado para se realizarem sinalizações pertinentes e atempadas. E, portanto, aquilo que praticamente toda a gente referiu, todos os colegas referiram, é que é necessário realizarem-se logo no início do ano reuniões formais em que se dê a conhecer para melhor se intervir. E, portanto, distinguindo as necessidades, definindo e aprofundando os problemas e tentando trabalhar em rede. Ou seja, para definir passos seguros e confortáveis para que toda a gente saiba a melhor maneira de intervir, de agilizar todo o processo de sinalização. Claro que há várias questões que nós aqui não vamos enumerar, desde respeitar a privacidade, não sinalizar tudo, ter alguns critérios, e houve escolas que até referiram que, devido à quantidade de alunos, tem 1000 e tal alunos, só referenciam os casos de dificuldades de aprendizagem. Porquê? Porque eles, de alguma maneira, já são um sintoma que mascaram outros problemas. Portanto, houve aqui uma grande diversidade e é pena nós não podermos passar toda essa riqueza de informação. Esta síntese vai ser sempre muito pobre. De seguida, nós questionamos, não é? Quem sinaliza? E aqui, portanto, grosso modo, é a escola, a família e a comunidade envolvente, nomeadamente os organismos, as instituições e os parceiros. Claro que na escola é toda a gente, não é? Desde o diretor de turma, os professores titulares de turmas, os educadores, os auxiliares, portanto, os técnicos, enfim, toda a gente nós entendemos. Na família e também a rádio de educação, não é? Que por vezes não são menos da família. Portanto, este procedimento requer sempre o envolvimento dos profissionais, não é? Que devem estar sensibilizados para o trabalho multidisciplinar que é necessário efetuar no diagnóstico. A terceira questão que quero colocar é que dimensões devem ser analisadas num diagnóstico. E aqui, portanto, as principais, nós vimos, era a escolar, a familiar, a económica, a cultural, a física, a intelectual, as emocionais. E, por exemplo, na escolar, muito diversificadas, desde a indisciplina, o abandono, o absentismo, as dificuldades de aprendizagem, os vários riscos que, portanto, entre os alunos ocorrem, não é? A familiar, portanto, várias abordagens de negligência, de consumos, por exemplo, intelectual, como a concentração, e, por exemplo, nas emocionais, vários exemplos, casos de instabilidade emocional, como, por exemplo, acontece ultimamente com a automutilação e outros aspectos. A quarta questão era quem deve participar e ser envolvido no diagnóstico. E nós aqui entendemos que toda a comunidade deve estar envolvida no diagnóstico e que deve funcionar como um modelo intersistémico em constante mutação. Porque entendemos que isto é um processo dinâmico e, portanto, ele deve acompanhar essa mudança. E, de acordo com a situação e o contexto, podemos envolver mais ou menos agentes. Sei lá, desde a nível familiar, tribunais, ou seja, cada situação pode envolver elementos, agentes envolvidos. Por fim, diagnosticar para quê? E, portanto, aqui como se disse, portanto, o diagnóstico na educação deve acompanhar sempre todo um processo de desenvolvimento integral do aluno, não é? E é no sentido exatamente de resolver os problemas, de encontrar as soluções, de encontrar as melhores respostas e intervir para a solução das melhores estratégias. Agora chegou o PowerPoint, penso que é um bocadinho extemporâneo. Pronto, grosso modo foi isto. Acho que foi muito importante, nós achámos bastante importante este tipo de debate e sentimos que, de alguma maneira, estamos a amputar-nos, estamos a reproduzir a riqueza, portanto, daquilo que aconteceu em sala. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu tive o gosto de estar com todos vós, com alguns de vós, a trabalhar o tema B, um caminho comum, sinergias internas e externas,
Devo dizer que aprendi imenso e foi muito enriquecedor para mim. Vou tentar, dentro do possível, partilhar aquilo que conseguimos depois nós as três, já está? Aquilo que conseguimos depois nós as três, os três moderadores, sintetizar, e desde já, se algum de vós não se sentir identificado ou ficar triste por o seu próprio contributo não estar presente, eu peço as nossas desculpas. Enfim, pressionaram-nos imenso, é verdade. Estou a brincar. Muito bem. Um caminho comum, sinergias internas e externas. Em primeiro lugar, sinergias internas, como envolver. O que recolhemos, por um lado, foi a ideia de criar uma micro-rede de tape entre as equipas multidisciplinares de agrupamentos diferentes. Portanto, esta ideia de criar laços, criar ligações, através das quais a comunicação flua e possa produzir conhecimento. Por outro lado, revalorizar a importância das equipas multidisciplinares, que nós sentimos que são muito úteis em situações de emergência, mas depois, quando a tempestade acalma, podemos eventualmente não valorizar tanto. E brincávamos a dizer, se agora, que às vezes perspectivamos que estas equipas podem deixar de existir, aí já nos lembramos que falta que elas nos fazem. Por outro lado, também, a criação de laços de confiança entre os próprios elementos da equipa, acreditarem uns nos outros, darem valor uns aos outros, credibilizarem-se mutuamente, também é muito importante para que haja um sentido único na sua ação e que, em conjunto, tenham todos os dias a sensação que estão a lutar pelo mesmo objetivo. No segundo ponto, sinergias externas, neste caso, as famílias. Como envolver? Eu tomei a liberdade de colocar aqui uma frase que eu vi, não é combinar se apanham moscas, pois não, é de facto seduzindo que se apanham, entre outras coisas, moscas. Seduzir como? Seduzindo, tornando a escola apelativa, seduzir porque os filhos mostram aos pais aquilo que fazem bem, seduzir porque os filhos trazem os pais à escola simplesmente porque se orgulham daquilo que fazem, seduzir porque os próprios pais vão à escola aprender, o caso da educação e formação de adultos e a alfabetização. E esta vinda à escola permite os pais valorizarem a escola, valorizarem o conhecimento, valorizar a aprendizagem. Seduzir através de festas, com mostras várias, com paddy papers, com o Open Day, enfim, seduzir abrindo as portas da escola e tornando a escola linda e magnífica, um local acolhedor. Seduzir porque os pais fazem trabalhos em conjunto para casa e conseguem enriquecê-los com a sua própria história. Seduzir porque são criados momentos de voluntariado para melhorar o jardim, a escola, uma parede, para que a escola seja de facto de todos. Estas são algumas ideias que podem contribuir para envolver os pais ou as famílias com a escola. Num segundo momento, num terceiro momento, aliás, os parceiros. Como envolver os parceiros? Envolver os parceiros é muito importante. Podemos criar sessões de sensibilização conjuntas. É muito importante que haja uma abertura da escola à comunidade, envolvendo alunos de outras instituições. É muito importante também que haja reuniões em que a família veja claramente que estão todos presentes, estão os parceiros, estão as equipas multidisciplinares e que há ali uma troca de informação e que a própria família se sinta que ou faz parte dessa rede ou eventualmente tem que intencionalmente tomar a decisão de se pôr fora, mas fazer parte implica ao mesmo tempo estar aberta à mudança. Por outro lado também a participação dos próprios parceiros nestas festividades que acabei anteriormente de referir. Também é interessante perceber que tanto os parceiros como as famílias, de facto, não são entidades que estão em territórios linearmente diferentes, mas sim que funcionam em articulação. Aliás, como tudo na escola. Portanto, é uma abordagem muito mais sistémica. Há atividades, e estou-me a lembrar em particular de algumas que eu ouvi no contexto das pessoas que passaram pela minha mesa, que podem ser criadas, os alunos criam atividades, trazem os pais à escola, são atividades de tal forma fantásticas, que têm um público muito grande, pode ser capitalizada a presença desse público e, por sua vez, os recursos e os fundos
decorrentes da participação desse público reverterem para os nossos parceiros. E de facto, a noção de parceria implica uma troca, uma partilha, um ganho para ambas as partes. E neste envolvimento de parceiros e famílias e escola, é aí que se encontra esse ganho. Agora, outro aspecto importante é as condições a cautelar. No que concerne as sinergias internas, por um lado é preciso acautelar, claro, a redução dos recursos e na mesa da sustentabilidade voltar-se-á certamente a falar deste aspecto. Por outro lado, também é preciso acautelar que é possível criar tempos formais de partilha, reuniões entre a equipa multidisciplinar, com elementos da direção e da coordenação TAPE. Portanto, criar ligações férteis internamente. E internamente também podia ser. Ligação com o exterior através de elementos da equipa multidisciplinar. Em alguns casos existe a figura do mediador, ou então capacitar outros elementos que, pelas suas características, podem também ser capazes e ter condições para fazer esta ponte. E, por outro lado, também articular as diferentes equipas internas, porque, de facto, há diferentes estruturas internas que, às vezes, funcionam de costas voltadas e seria interessante colocá-los face a face. No que diz respeito às sinergias externas, neste capítulo nós juntamos os parceiros e as famílias, não diferenciamos. E não diferenciamos pela razão que vos disse, porque o olhar é muito mais um olhar sistémico e circular do que compartimentado. Por um lado, é importante preservar a identidade de cada parceiro. Trabalhamos em conjunto, mas cada um tem a sua função, a sua missão, o seu ADN. Por outro lado, é importante também acautelar que existe, eu não estou a dizer por ordem, que existe uma articulação entre todos. Esta articulação implica que eu faço um diagnóstico, identifico qual é o problema a resolver, quais são os parceiros que preciso mobilizar, penso na forma de avaliar e isso faz com que ao mesmo tempo, e agora passando para o ponto seguinte, eu possa planear a gestão dos recursos, de forma a que não haja sobreposição de funções, de forma a que não estejam de repente técnicos a apoiar um aluno. Por exemplo, esta gestão de recursos ela é tanto melhor e eficaz quanto mais fluidos forem os canais de comunicação. Foram aqui sugeridas várias formas de tornar estes canais de comunicação fluidos, seja porque há reuniões mensais, como referimos, seja porque são criadas plataformas de partilha de dados que também são importantes, seja também porque, por exemplo, e este é um aspecto que é importante e é sustentável, se capacitam as famílias, se capacitam os próprios alunos para serem eles autores das suas decisões e para participarem e beneficiarem dos recursos que estão envolvidos e, portanto, os próprios pais perceberem que eles serem ativos e honestos no seu envolvimento é melhor para o seu filho e é melhor para a rede. Por fim, criar também, exatamente, gestão de recursos, estabilidade. A estabilidade das equipas é um aspecto importante, a estabilidade das equipas é um aspecto importante a acautelar e é também um aspecto que promove o envolvimento também das famílias e dos parceiros. Criar momentos de partilha também é importante, workshops que permitam esta partilha de ideias e, ao mesmo tempo, trazer os parceiros à escola mais uma vez. Ok? Acho que já disse o essencial. Relativamente ao tema B, condições... estas são as conclusões. Já são as conclusões, isso é. Relativamente às conclusões, em suma, por um lado, há esta ideia que a parceria é, por excelência, um sistema, não é? E num sistema, a verdade é que o todo é maior do que a soma das partes e é por esse motivo que aqui referimos que 1 mais 1 igual a muitos, e podia ser muitos mais muitos igual a muitos. Este é um aspecto importante. Por outro lado, é importante que haja aqui um sentido de identidade e de corpo comum que percorre um caminho conjunto e, portanto, as sinergias internas é importante que se identifiquem nessa sua missão e depois, fundamental, que haja uma articulação em prol da consecução dos objetivos. Uma articulação clara em prol
da consecução dos objetivos implica uma definição clara dos objetivos, um planeamento da forma de atingir esses objetivos e a avaliação também no final para identificar os aspectos positivos e os aspectos a melhorar. Portanto, esta articulação implica clareza e muita objetividade. E pronto, é tudo. Muito obrigada. Vamos ver se dou conta do recado. São 3 temas, portanto, vou começar com a disciplina, depois com o sucesso e, finalmente, com o abandono e o cientismo. Para os 3, o primeiro aspecto, que aspectos a calcular a definição de um plano de prevenção e de intervenção, no âmbito destes 3 factos, e quem envolver a elaboração desse plano. Na indisciplina, conclusões finais que retirámos, foi a primeira, a necessidade de fazer um diagnóstico da situação. Portanto, identificação das situações, sua caracterização. Valorizar as estruturas de participação dos alunos, atribuir responsabilidades aos alunos na gestão de projetos. Portanto, a colega não está e teve que se ausentar, mas de qualquer modo penso que transmito a ideia dela dizendo que é necessário dar de facto um papel relevante aos alunos na sua participação na vida da escola e atribuir-lhes responsabilidade na gestão dessas atividades que lhes dermos. Criação de gabinetes multidisciplinares de prevenção e de apoio, existência de uma estrutura de enquadramento e gestão de situações sociais. A colega falou também, exemplificando inclusivamente sobre a animação lúdica dos recreios, portanto uma atividade na escola dela para fazer face à disciplina nos recreios, a direção da escola tomou com bastante êxito. A formação também de professores em gestão de sala de aula e em relacionamento interpessoal. A definição de um código de conduta para toda a comunidade educativa. Uma relação mais próxima entre professor e aluno e mecanismos de ligação à família. Estas foram, portanto, as principais conclusões a nível da indisciplina. A nível do insucesso, portanto, também começar com um diagnóstico da situação, avaliando as causas do insucesso. Seguidamente, um plano de prevenção e de intervenção feito em conjunto com o aluno, sendo este o principal autor do mesmo, portanto, na realização, lá está novamente a intervenção do aluno, a participação nestes mecanismos de prevenção e de intervenção, o envolvimento, fazer envolver o aluno e fazer com que ele interiorize este plano de prevenção, a intervenção no máximo em 3 problemas detectados, articular o primeiro e o segundo ciclo com a definição conjunta do perfil de saída do aluno para o 4º ano, pensando no aprendizado contínuo, realização de assembleias de turma, a valorização de outras culturas integrantes na cultura de escola, o trabalho articulado entre professores e técnicos, a criação de sinergias internas, a estabilidade do quadro docente, motivar o aluno para trabalhar para si próprio e não para o professor, a definição de regras comuns a toda a comunidade educativa, a aquisição de núcleo de interesses motivadores para os alunos, um perfil adequado do docente para trabalhar com estes alunos e fazer a orientação educacional das escolas. Estas foram também as conclusões deste tema. E agora vamos ao tema do qual eu fiz parte, que eu moderei, que é o abandono e o absentismo. Portanto, começámos também por definir o diagnóstico das situações, conhecer o contexto, conhecer as comunidades envolventes, as famílias, os alunos, ter bem noção, ter bem conhecimento desse contexto, sinalizar atempadamente, se possível, ao nível logo da pré-primária do primeiro ciclo. É necessário que haja existência de recursos internos na escola suficientes. Houve colegas que falaram no problema de, em muitos agrupamentos, neste momento, haver falta de técnicos de apoio.
portanto, um traço de alunos por técnico muito elevado e, portanto, uma resposta insuficiente às necessidades. Uma grande necessidade também de aproximar a escola à família e de aproximar a família à escola. Aproximar a escola à família atraindo-a, motivando-a, levando-a a valorizar a cultura escolar, criando inclusivamente em horário pós-laboral, por exemplo, cursos, uma colega também falou nisso, cursos de alfabetização para as famílias, caso seja necessário. Alguns colegas falaram do analfabetismo que existe em algumas comunidades e, portanto, a necessidade de, junto às famílias, promover essa alfabetização e essa valorização da cultura escolar. Por outro lado, a própria escola também valorizar a cultura das comunidades através de promoção de projetos, de atividades que promovam essa aproximação. As determinadas festividades podem ter esse papel. Outro aspecto muito falado e que foi muito sublinhado também, a existência de equipas docentes e de técnicos, portanto, estáveis, com alguma estabilidade. Um dos problemas apontados é alguma instabilidade no corpo docente, o que faz com que, de ano para ano, as pessoas desconhecem o contexto, não estão preparadas, não fizeram todo o trabalho que decorreu nos anos anteriores e, portanto, têm muito mais dificuldade no estudo do conhecimento e na resolução no trabalho colaborativo que é necessário fazer para levar a cabo este trabalho e, portanto, em ter sucesso nestes trabalhos. A existência também de currículos alternativos que estejam mais próximos das culturas envolventes e dos interesses dos alunos. Uma intensificação de trabalho com as instituições externas, nomeadamente com a CPCJ, com as juntas de freguesia, os centros de saúde, com a escola segura, com outras instituições variadas dentro da comunidade, intensificar e investir nesse trabalho de relacionamento. Grande ênfase também dada ao papel dos mediadores, nomeadamente em escolas com grande predominância da etnia cigana, o papel fundamental que os mediadores ciganos têm tido nesta aproximação escola-família e família-escola e também divulgar os recursos de orientação e apoio que existem nas escolas e que muitas vezes não são de conhecimento dos alunos ou não são suficientemente divulgados e comunicados à comunidade de modo que dele possam fazer parte. Quem envolver, bom, fizemos isto assim de uma maneira muito sucinta, mas envolver todos, não é? Quanto mais todos estiverem envolvidos, melhor será para o trabalho que é suposto desenvolver. As lideranças de topo, as lideranças intermédias, todas elas, os professores, os alunos, as famílias, os técnicos, o pessoal não docente também, o envolvimento das instituições externas, nomeadamente daquelas que designei há pouco, as juntas de freguesia, as instituições desportivas da comunidade, tudo isso. Envolver também a tutela é importante que seja sensibilizada para as dificuldades que as escolas têm e também as universidades, elas estão envolvidas também neste trabalho, por exemplo, dos peritos, enfim, dos orientadores e também a nível da formação. Portanto, eu leio. Os participantes referiram ações, processos, antes até de referirem monitorização e avaliação. Consideraram que há excesso de controle do trabalho individual através das monitorizações e avaliações. Há um desfazamento temporal entre a prestação de contas e os efeitos expectáveis de várias das ações. Há ações que têm efeitos ao final de um ciclo, 2, 3 anos, e não anualmente, ou até trimestralmente, ou semestralmente, como são os relatórios.
A informação recolhida nestes trabalhos de monitorização e avaliação é muitas vezes usada para prestar contas superiormente e não para dar feedback aos alunos que possa ser educativo para eles. Foi focada a instabilidade excessiva dos técnicos e dos professores contratados versus a estabilidade excessiva dos docentes mais antigos. É um bocadinho lateral à monitorização e avaliação. Por outro lado, o excesso de focagem nos resultados e nos resultados externos. Monitorização formativa das ações pelos técnicos, diferente da monitorização pelos professores, que é sobretudo relativa a resultados académicos. As metas fixadas nos TAPES são percepcionadas como inatingíveis e tornam-se, por vezes, fator de bloqueio. As metas podem ter efeitos perversos, a alteração de resultados académicos para apresentar sucessos quanto às metas. É fundamental que a monitorização e avaliação seja de todos os processos e não só dos resultados. Há tendência para a avaliação centrada naquilo que é facilmente mensurável em detrimento dos processos. Quase todos referiram o excesso de burocracia. Quase todos. Timings. Os controles externos estão desfasados dos tempos internos que têm efeitos a médio prazo. As diferenças de procedimentos de monitorização e avaliação entre as diversas escolas TAPE, desde a utilização de folhas de papel até plataformas informáticas. Falhas de comunicação entre diversas estruturas internas às escolas que dificultam o envolvimento dos professores, nomeadamente por não terem conhecimento do plano de melhoria TAPE, etc. O tipo de atitude relativamente à monitorização e avaliação e das práticas neste domínio é diferente de escola para escola, daí a multiplicidade dos modos de registro do trabalho efetuado. Em alguns casos foi referida à falta de formação em monitorização e avaliação e à aprendizagem através da prática. E dificuldade no preenchimento dos relatórios TAPE para a DGE, o que fica escrito naquele espacinho dos processos, evidências, resultados e evidências, não faz justiça, muitas vezes, ao que foi feito, dando que as pessoas nem sempre se reconheçam naquilo que lá está escrito. Ser o último tem vantagens e inconvenientes. Primeiro, já foi dito quase tudo. Segundo, que as pessoas estão cansadas, querem ir embora, é quase horas de jantar. E, portanto, para mim facilita-me a vida, até porque muitas das coisas foram ditas, e, portanto, o que significa que há uma certa transversalidade nestes temas e que eles não são, obviamente, isolados. Portanto, o TAPE é um mundo, mas é um mundo relativamente fechado nos seus problemas, nas suas problemáticas, nos contextos. E, portanto, para mim, a questão que neste rumo à sustentabilidade foi apresentada em termos comuns nas 3 salas foi, de facto, o problema da estabilidade das equipas. Este é um digamos, parece, até pelos outros temas que também nos referiram a esta questão, que a estabilidade das equipas, que seja dos técnicos, seja das pessoas, é fundamental. Foi levantada, no entanto, uma questão, e que o último grupo também referiu, é que a estabilidade é muito bonita, mas atenção, não nos deixar cair no marasmo, nem nas situações de estabilidade excessiva, que nos cerceiam a nossa capacidade de inovação. E em educação, inovar é fundamental. Mesmo que as coisas estejam a correr bem. Quem ficar no seu estado arrisca-se a cristalizar. Portanto, esta é, digamos, uma ideia importante. Então, uma segunda ideia, portanto, daqueles 2 subtemas que continha este rumo à sustentabilidade, a equipa multidisciplinar deve equacionar e promover a realização da formação aos diferentes agentes da escola.
portanto, da forma mais variada possível e inovadora possível, quer em acompanhamento individual, quer promovendo a formação em grupo, ou seja, professores, diretores de turma, aos encarregados de educação, naturalmente, técnicos operacionais. Tudo isto é possível de acordo com aquilo que foi dito nas 3 salas, que as equipas multidisciplinares podem, de facto, fazer. Uma outra referência explícita que a equipa multidisciplinar deve também funcionar muitas vezes como um mediador com os encarregados de educação em situações mais complexas, em situações em que o diretor de turma o peça porque a questão, o aluno, a situação em que está envolvido é complexa, eventualmente o contexto familiar também pode ser complexo, sejam etnias ou não sejam etnias, mais ciganos ou menos ciganos. Portanto, desculpem esta expressão, mas não é depreciativa para mim. Portanto, era importante que alguém da equipa TAPE possa fazer o acompanhamento do docente, porque os docentes têm, há uns anos esta parte, são um pouco, desculpem a expressão, pau para toda a obra, desde ensinantes a psicólogos, médicos, enfermeiros, etc. Somos tudo um pouco, não é? Também foi referido aqui a necessidade de continuar a garantir a existência dos mediadores sociais, não só para as etnias, mas particularmente para aí, porque elas de facto representam uma mais-valia importante na comunicação entre a escola e a comunidade, e particularmente a família, neste caso. Uma outra ideia na promoção da sustentabilidade dos TAPE, das atividades dos TAPE, é a da criação de uma espécie de círculos sociais que hoje se materializam pelos clubes nas escolas, onde os alunos sejam os atores principais. Ou seja, se nós conseguirmos, se as escolas conseguirem, se os TAPEs conseguirem criar espaços de círculos sociais, por exemplo, foi falada a existência do grupo de tambores, ou bandas, ou teatro, ou seja o que for, se isso for sustentável e com regras e capaz de funcionar autonomamente, o técnico de TAPE que os acompanha, se eventualmente sair, o grupo, os alunos, irão fazer pressão para que no ano a seguir, com ou sem técnico, essas atividades se mantenham. Portanto, é uma forma também de calcular a sustentabilidade dos projetos TAPE. Outra ideia é, não propriamente a calcular, mas promover a identidade das equipas TAPE. Aqui a identidade no sentido quase emocional, criar um espírito de equipa, que a ideia com que se fica é que muitas vezes não há espírito de equipa no TAPE, na equipa propriamente dita, a equipa multidisciplinar, o que leva a pensar que as escolas provavelmente deveriam ter uma maior, ou deviam ter capacidade de contratação autónoma, seja de técnicos e eventualmente de professores. Isto tem a ver, obviamente, com as características, ainda se discutiu um pouco, se devíamos encontrar um perfil, isto não foi discutido muito aprofundadamente, um perfil dos professores e dos técnicos de TAPE. Faz numa relação emocional entre a pessoa e o contexto. Não é fácil, ser professor não é fácil, eventualmente ser elemento de um TAPE eventualmente será mais difícil, tendo em conta os contextos que se encontram. Uma outra questão tem a ver com a necessidade contínua de promover as parcerias com os agentes locais. Quanto mais a escola ou o agrupamento estiver inserido no contexto local, maiores são as condições de sucesso, quer nas várias vertentes daquilo que são os objetivos do TAPE, particularmente a inserção na vida ativa, particularmente para os alunos, e a diminuição dos casos de agressividade e insucesso. Uma outra ideia, que também já foi colocada aqui por outro relator, foi o problema da criação de redes de interpartilha, que o Ministério e o Grupo promove, por exemplo, uma das manifestações que este encontro, mas aqui quis ir um pouco mais longe na tentativa de criar pontes, fazer reflexões conjuntas, e um pouco com a ideia, fiquei eu, que haveria muita gente que se sentiria isolada, e isto seria uma forma de evitar que as pessoas se sentissem, de algum modo, também sozinhas na sua atividade. Os números são iguais, mas isto foi a velocidade. Somos altamente passionados, os moderadores. Apesar de nos pagarem bem, isto foi... é um esforço que se deve levar dos colegas. Pronto, obrigado. Já que ninguém nos...
Nestas 3 últimas questões, ou constatações, portanto eu diria que são 8 e mais 3, 11, haverá a necessidade de promover, ou foi sentida a necessidade de promover a monitorização das atividades das equipas, monitorização no sentido de autoavaliação, e que leva um pouco ali ao ponto 11, que está ali 7, que é um pouco a necessidade que algumas pessoas sentiram, alguns grupos sentiram, de promover a reflexão interna. E a reflexão interna é uma reflexão interna dentro da equipa multidisciplinar do texto, mas mais que isso, é uma reflexão interna partilhada com o território educativo, com os grupos disciplinares, com a gestão e, eventualmente, com o próprio meio envolvente. Esta necessidade de partilha, aparentemente, não está ganha em todos os tempos. Ainda uma outra, portanto, que já ultrapassei, mas que está ali com o ponto 6, também foi referida aqui, eventualmente haverá a necessidade de equacionar a inclusão de membros da equipa multidisciplinar nos conselhos de turma, sempre que isso for considerado adequado. Não é prática, mas eventualmente poderá ser uma necessidade quando as condições contextuais o exigirem. E pronto, foi esta, digamos, a reflexão possível nos poucos momentos e com o que tivemos.